Amém. Enquanto eles estão trazendo aqui o apoio, eu estava ali. E, gente, eu sou muito chorona. Eu sou muito chorona. E eu estava pensando. Na adoração. Em adoração. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, que age na nossa igreja lá em Marília. Ele age em todo mundo. Ele obra em todo mundo. E Ele está aqui. Os louvores que nós cantamos lá. As alabanças que cantamos allá. Alguns a gente não conhece aqui. Alguns não conhecemos aqui. Mas alguns eles são tão conhecidos. Alguns são tão conhecidos. Apesar da língua ser diferente. Apesar do idioma ser distinto. A mensagem é a mesma. É a mesma. Porque fala da adoração ao nosso Deus. Porque habla da adoração a nosso Deus. Fala quem Ele é. Habla de quem Ele é. A quem nós devemos adorar. A quem devemos adorar. E isso é lindo. E isso é hermoso. Estar aqui. Num outro país. Em outro país. Com uma outra língua. Mas adorando o mesmo Deus. Pero adorando o mesmo Deus. Sentindo a mesma presença. Isso, na minha visão, é um pedacinho do que nós vamos vivenciar no céu. É um pedaço de lo que vamos viver no céu. Porque no céu vai ter gente de todas as nações. Habrá gente de todas as nações. Todos adorando. Todos adorando. Todos prostrados diante do Rei. Delante do Rei. Se estivermos aqui. Se estamos aqui. Entregarmos a nossa vida para Ele. Entregar nossas vidas a Ele. Vivermos para Ele. Viver para Ele. Nós vamos nos encontrar no céu. Nós nos encontraremos no céu. Amém. Nós tivemos lá na igreja em Marília. Tivemos na igreja de Marília uma série de ministrações. Com o título de Experiências Transformadoras. Com o título Experiências Transformadoras. E eu quero falar um pouquinho para vocês nesse tempinho aí que a gente tem. E quero falar um pouquinho neste tempo que temos. Sobre algumas experiências transformadoras. Na vida de algumas mulheres. Na vida de algumas mulheres. Mas eu sei que nós não estamos aqui num evento de mulheres. Sei que não estamos em um evento de mulheres. Mas isso serve para todas as pessoas. Pero sirve para todas as pessoas. Pessoas extraordinárias. Que através de experiências transformadoras. Se tornaram um com Deus. Então eu quero começar. Olhando para a vida de algumas mulheres da Bíblia. Mirando a vida de algumas mulheres da Bíblia. Que a fé, a coragem, o estilo de vida santo. Que a fé, o valor e o estilo de vida santo. E as experiências que essas mulheres tiveram. E as experiências que estas mulheres tiveram. Nos inspiram e nos influenciam a viver experiências extraordinárias. Nos inspiram e influenciam a viver experiências extraordinárias. Então vamos começar. Então vamos começar a pensar em algo que é muito peculiar. Vamos pensar em algo muito peculiar. Que é a família. Que é a família. Então vamos pensar na influência que nós, como pai e mãe, podemos exercer sobre nossos filhos. Vamos pensar um pouco sobre nossa influência como padres e madres que podemos influenciar a nossos filhos. Quando nós olhamos para a vida dos nossos filhos. Quando miramos a vida de nossos filhos. Nós não podemos olhar só algumas crianças. Não podemos mirar só alguns ninhos. Nós precisamos ver homens
e mulheres de Deus Necesitamos ver homens e mulheres de Deus que vão influenciar essa geração, que vão influenciar esta geração, que vão fazer diferença no lugar onde eles estão, que harán diferença no lugar onde estão, num lugar onde nós não estamos, no lugar onde nós não estamos, na escola, na escola, na faculdade, na universidade, no no trabalho, seu trabalho, às vezes brincando, jogando às bola, vezes jogando a pelota, mas vão fazer diferença pero harán a diferença se dentro de casa se em la casa eles estiverem aprendendo eles estiverem aprendendo e vendo e mirando através da vida dos seus pais através de seus padres, que eles têm experiências extraordinárias com Deus. que eles têm experiências extraordinárias com Deus. Os nossos filhos, eles têm a tendência a nos imitar. Nossos filhos têm a tendência a imitar-nos E nós queremos que eles imitem coisas boas. e queremos que eles imitem coisas boas. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos fazendo alguma coisa Quantas vezes miramos nossos filhos fazendo alguma coisa que não é uma coisa boa, que não é algo bueno, mas quando paramos para pensar, pero quando paramos para pensar, poxa, eu fiz isso. eu hice lo mismo. Então nós precisamos nos atentar Então necessitamos poner atenção para que nossas experiências para que nossas experiências possam estar sendo passadas para os puedan nossos passar filhos. a nossos filhos. Então, quando nós vemos Então, quando vemos em algumas mulheres da Bíblia, em algumas mulheres da nós Bíblia, podemos ver que os seus filhos podemos ver que seus filhos fizeram toda a diferença fizeram a diferença por causa da vida delas. por la vida de suas madres. Mas não só mulheres, Pero não né? só mulheres, Mas pessoas que tiveram e têm experiências com Deus. pero pessoas que tiveram e têm experiências com Deus. Marcam a vida não só dos seus filhos, Marcam as vidas, não só a vida de seus filhos, mas a vida de todas as pessoas que estão ao seu pero redor. a vida de todas as pessoas que estão a seu alrededor. Se eu fizer uma pergunta aqui, Se eu hago uma pergunta aqui, alguém já ouviu falar ou conhece Moisés? alguém já escutou falar de Moisés? Mas Pero Moisés teve uma mãe Moisés teve uma madre chamada Joquebede. chamada Jocabed. E ela fez toda a diferença na vida de E ela Moisés. hizo toda a diferença na vida de Moisés. Quando nós pensamos Quando pensamos na gravidez no embarazo de Joquebede, de Jocabed, Joquebede teve uma gravidez tensa, ela teve um embaraço complicado, porque naquela época porque em seu tempo o rei do Egito, Faraó, o rei de Egipto, o faraó, queria matar todos os meninos. Ele deu uma ordem para isso. queria matar todos os niños e deu uma ordem para isso. Todos os meninos hebreus Todo- que nascerem Todos os niños hebreus que nasceram serão mortos. seriam mortos. Se nascer menina, Se nascer niña, tudo bem. muito bem. Se nascer menino, Se nascer niño, todo mundo entendeu. todos entenderam. Agora imagina você Agora imagina grávida, você, embaraçada. imagina você esposo com a sua esposa Imagina grávida, você, marido, com sua esposa embaraçada, sem saber se vai ser menino ou menina. sem saber se vai ser ninho ou ninha. Naquele tempo não tinha ultrassom, Em seu tempo não havia ultrassom, não sabia o que ia não nascer. sabia o que ia venir, nascer. Então aquela gravidez Então, o embaraço preocupadíssima, era muito preocupante. até quando chegou o dia dessa criança nascer. Até o dia do ninho nascer. E menino. E ninho. Joquebede conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. Jocabed logrou
esconder su hijo por 3 meses. Ela estava tão preocupada em guardar o seu filho. Ella estaba tan preocupada, muy preocupada de guardar su hijo. E durante 3 meses ela conseguiu. Y durante 3 meses logró. Mas criança chora. Pero niño llora, Criança faz barulho. hace ruidos. É difícil esconder uma criança. Es difícil esconder un niño Porque chora alto. porque llora alto. Mas Joquebede, numa experiência transformadora com Deus. Pero ella es una experiencia transformadora con Dios. Deus direciona Dios direcciona para que ela pegasse um cesto, para que ella tomara un canasto, forrasse aquele cesto. pusiese una manta en ese texto, E en vocês, ese canasto. vocês conhecem bem a história Y ustedes de conocen la Moisés historia bebê. de Moisés niño. Ela coloca aquele bebê no rio Nilo. Ella pone su guagua en el río Nilo. Agora vamos pensar que aquele rio Ahora vamos a pensar que ese río era um lugar de morte. Este lugar era un lugar de muerte. As crianças que nasciam, os meninos hebreus, Los niños que nacieron en ese lugar, hebreos, eles eram jogados no rio. eran lanzados en el río. Muitos eram jogados ainda com vida. Muchos eran lanzados con vida, Então aquele lugar, Então, que esse era lugar, que era lugar de morte, que era lugar de muerte. agora na vida de Moisés Ahora en la vida de Moisés se torna um lugar de vida, se torna lugar de vida, porque a mãe coloca aquele cesto naquele lugar porque la madre pone su canasta en ese lugar. e aquele lugar é transformado Y ese lugar es transformado em um lugar para guardar Moisés. en un lugar para guardar a Moisés. E aquele cestinho vai até a filha de Y Faraó. ese canasto va hasta la hija de Faraón. E a irmã de Moisés, Y la Miriam, hermana de Moisés, Miriam, vai falar com a princesa. habla con la princesa. Quer que alguém cuide do seu bebê? ¿Quieren que alguien cuide de su guagua? Quer que alguém dê mamar para Que esse alguien bebê? amamente su bebé, su guagua. E é claro que ela ia querer. Ela não tinha leite para dar para aquela Por criança. supuesto que quería, porque ella no tenía leche para dar a ese niño. E ela traz então quem para cuidar do bebê? Y ella trae quién para cuidar de ese bebé? A mãe, La madre, a Joquebede. la mamá de Moisés. Jocabed. Ela vem cuidar, ela vem dar de mamar para o seu filho agora protegido. Ahora ella viene a cuidar, a proteger a su hijo. Por que aconteceu isso? ¿Y por qué pasó todo eso? Porque Joquebede, Porque la mamá de Moisés, ela conhecia Deus. ella conocía a Dios. Ela orava a Deus. Ella oraba a Dios. E ela sabia Y ella sabía que no seu ventre que en su vientre não era uma criança comum, no era un niño común, mas aquela criança pero ese niño era uma criança guardada por Deus. era un niño guardado por Dios. Seria aquele que seria o libertador do povo de Él sería Israel. el libertador del pueblo de Israel. Mas isso só foi possível Pero eso solo fue posible porque Joquebede, porque Jocabed ela era uma só com Deus. era una sola con Dios. Experiências transformadoras Experiencias transformadoras no seu dia a dia, en su día a día, em coisas que poderiam ser en corriqueiras. cosas que pueden ser rutinaria. Deus pode transformar Dios puede transformar em milagres, en milagros, em coisas en extraordinárias cosas extraordinarias que vão trazer benefício que van a traer beneficios para sua casa, para su hogar, para sua família, para su familia, para os seus filhos, para sus hijos, para sua própria vida. para su propia vida. E foi o que aconteceu. Y fue lo que pasó. Porque Moisés, Porque nós Moisés- sabemos quem se tornou Sabemos quién se tornó a Moisés, o libertador, el liberador, o grande líder el gran líder chamado por Deus llamado por Dios para trazer libertação para o povo que Deus mesmo havia escolhido. para traer liberación para su pueblo que Dios había elegido. Vocês já pararam para pensar que experiência tremenda
na vida de Joquebede? ¿Ya pensaron en las experiencias tremendas que en la vida de la mamá de Moisés, de Jocabed? O cuidado de Deus com a nossa vida El cuidado de Dios con nuestra vida é nos mínimos detalhes. en los mínimos detalles. Talvez aconteça coisas tão que você considere banais. Quizás pase muchas cosas que usted considere chicas. Às vezes, num atravessar de rua, En atravesar una calle, vem um carro pasa un auto. e você fala: ui, nossa, nem Usted vi. dice, no vi. Deus estava cuidando. Dios estaba cuidando. Deus estava olhando para você. Dios estaba mirando para ti. Quantos livramentos Deus já deu na vida dos seus filhos? ¿Cuántos libramentos Dios dio en la vida de sus hijos? Hoje eu não tenho mais criança pequena, Hoy né? no tengo más niños chicos. Criança pequena na minha casa são os netos, né? Los niños chicos son mis nietos. Mas meu filho, ele era muito travesso. Pero mi hijo era muy desordenado. E ele caía, batia a Y cabeça. él se caía, pegaba su cabeza. Caía de bicicleta, jogando bola. Jugando la pelota. Enfim, ele estava sempre se machucando. Ele sempre estava dañado. Mas eu sei que ele deu muito trabalho para os anjos. Sei que ele deu muito trabalho a los ángeles. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Pero Dios tenía un propósito en su vida. Deus cuidou em cada detalhe. Dios cuidó en cada detalle, Até nos acidentes mais graves. hasta en sus accidentes más graves. Mas porque Deus tinha um propósito. Porque Dios tenía un propósito. E se Deus tem um propósito na vida dos seus Y filhos, si Dios tiene un propósito en la vida de sus hijos, isso passa pela sua vida. eso pasa por su vida. Isso passa pela vida dos pais. Eso pasa por la vida de los padres. Para abençoar, Para bendecir, para declarar para declarar a bênção do la Senhor bendición del Señor sobre a vida desses sobre filhos. la vida de sus hijos. E Joquebede, ela teve 3 filhos. Jocabed tuvo 3 hijos, Todos poderosamente abençoados. todos poderosamente bendecidos. Miriam Miriam era uma profetisa. era una profetisa. Arão Aarón ele deu início ao ministério sacerdotal de Israel. dio inicio al ministerio sacerdotal de Israel. E para ser sacerdote em Israel, Y para ser un sacerdote en Israel, tinha que ser da tribo de Levi tenía que ser de la tribu de Leví ou da linhagem de o Arão. del linaje de Arão, Aarón, que era irmão de Moisés. que era hermano de Moisés. E Moisés, Y Moisés o libertador, fue un liberador, o legislador, un legislador, um profeta, um escritor, un escritor, o maior líder da maior- história da nação de o Israel. mayor líder de la historia de Israel. Então hoje eu quero que você pense no seu filho, Entonces hoy día quiero que piense en su hijo, na sua filha, en su hija, como um grande homem ou mulher de como Deus. un gran hombre o mujer de Dios. Amém? Amém. Arão e Joquebede, eles foram um casal extraordinário. Aarón y Jocabed fueron un matrimonio extraordinario Que geraram filhos que generaron hijos para a glória de Deus. para la gloria de Dios. E é o que Deus quer da que- minha vida e da sua vida. Y es lo que Dios quiere de mi vida y de su vida. Nós não geramos filhos Nosotros no engendramos hijos para povoar o inferno. para poblar el infierno. Nós geramos filhos Nosotros engendramos hijos para a glória de Deus. para gloria de Dios. Amém? Amén. Uma outra experiência extraordinária que eu quero falar Una otra experiencia extraordinaria que quiero hablar é sobre Ana. es sobre Ana. Ana, Ana, ela naquele tempo, ella en su tiempo, naquele tempo, um homem podia ter, né, entre aspas, 2 mulheres. el hombre podía tener entre comillas 2 mujeres en su tiempo. Não que Deus aprovasse, No que Dios aprobara, mas alguns tinham Pero- mais que uma mulher. pero algunos tenían más de una mujer.
E Eucana Y Elcana era o esposo de Ana. era el esposo de Ana. Mas ele tinha outra esposa, Pero él tenía otra esposa chamada Penina. llamada Penina. E Penina tinha filhos. Y Penina tenía hijos. Ana não tinha. Ana no tenía hijos. E Ana vivia triste, Y Ana vivía triste, amargurada, amargada, porque a sua rival porque su rival tinha filhos. tenía hijos. Zombava dela. Zombaba de ella. Burlava-se de ella. Eles estão entendendo, viu? O pastor falou assim: fala bem devagar, que ela vai traduzir. Então eu estou falando bem devagar. Acho que por isso vocês estão El entendendo. pastor dijo para hablar muy lento, porque ella va a traducir. Então Ana sofria tremendamente. Entonces Ana sufría mucho. Até que um dia, Hasta que un día Ana chegou ao templo Ana llegó en el templo e ela estava com seu coração ferido, machucado. y ella estaba con su corazón herido, dañado. Mas ela foi falar com o pai. Pero ella fue a hablar con el padre. E ela estava no templo, orando, ali, contrita. Y ella estaba en el templo orando, muy contrita. Quando o sacerdote Eli Cuando el sacerdote Elí olha para ela mira a ella, e fala: mulher, você está bêbada. mujer, está emborrachada A uma hora dessa. a esta hora. E ela diz para o profeta: eu não estou bêbada, eu estou me derramando diante do Senhor. Y ella dice al profeta: no estoy emborrachada, estoy derramando mi alma perante el Señor. Estou colocando a minha angústia diante do Estoy Senhor. poniendo delante del Señor mi pena. Aqui fica uma lição. Aqui fica Aquí uma hay una lição para lección nós. para nosotros. Muitas vezes nós temos situações em que deixam o nosso coração triste, Muchas veces tenemos situaciones que dejan nuestro corazón triste, problemas que precisamos resolver, problemas que necesitamos solucionar, situações difíceis na nossa vida. situaciones complicadas, difíciles en nuestras vidas. Não adianta sair fazendo fofoca. No resulta salir hablando de nuestras vidas. Nós temos um pai. Tenemos un Padre E é para Ele que nós devemos y es falar. para Él que necesitamos hablar. É para Ele que nós devemos levar toda a nossa Es para Él angústia. que necesitamos llevar toda nuestra angustia. Só Ele pode resolver. Solo Él puede solucionar. Quanto menos eu falar com as pessoas, Cuanto menos yo hablar con las personas, mais com Deus eu vou falar. más con Dios voy a hablar. Eu estou falando Eu em estou relação falando- a problemas. Estoy hablando a problemas, sobre problemas. Não estou dizendo para você não se relacionar com as No pessoas. estoy hablando para no relacionarse con las personas. Mas Ana Pero Ana se prostrou diante do pai se prostró delante del Señor e disse: eu preciso, é tudo que eu mais quero. y dijo: yo necesito, es todo lo que más quiero. Eu preciso de um filho. Yo necesito de un hijo. E ela havia sido tão humilhada Y por Penina, ella había sido tan humillada por Penina, que zombava dela, que burlaba-se de ella, que menosprezava que ela. menospreciaba a ella. Mas naquela triste realidade, Pero en esa triste realidad, na casa de Deus, en la casa de Dios, quando ela derrama o seu coração na cuando presença ella do Pai, derrama su corazón delante del Padre, ela faz um voto. ella hace un voto. Senhor, Señor, se tu me deres um filho, si tú me deres un hijo, ele será teu, él será tuyo, não será meu. no será mío. Agora, quando a gente pensa Ahora, cuando pensamos na angústia, en la angustia, no desejo ardente do coração en el anhelo ardente del corazón de ser mãe, de ser madre, e ela abre mão disso y ella abre mano de eso, mesmo antes de engravidar, mismo antes de embarazar. porque ela declara para Deus: Porque ella declara a Dios: se
eu receber essa Si bênção, yo recibir esta bendición, esse filho será teu. este hijo será tuyo. Eu o dedicarei na tua Yo casa. consagraré en tu casa. Queridos pais, Queridos padres, essa conferência tem um tema, esta conferencia tiene un nombre, un tema. com Deus. Uno con Dios. Se você, sua esposa, forem com Deus, Si usted y su esposa fueren uno con Dios, colocar sua família diante de Deus, poner su familia delante de Dios, colocar os filhos diante de poner Deus, los hijos delante de Dios, declarando para Ele, declarando para Él, Senhor, Señor, os filhos não são meus, los hijos no son míos, eles são teus. ellos son tuyos. Faça com eles Haga com ellos a tua vontade. tu voluntad. Cumpra o teu propósito. Cumpra tu propósito. Faça na vida deles Haga com eles aquilo que o Senhor lo que el quiser. Señor quiera. Precisamos abrir mão Necesitamos entregar para que o Senhor possa agir na vida dos nossos para que el filhos. Señor pueda obrar en la vida de nuestros hijos. Eu tenho 2 filhos. Tengo 2 hijos. E quando eram pequenos, ainda jovens, né? Y cuando eran chicos, aún jóvenes, Meu esposo e eu, mi marido y yo, nós orávamos nosotros orábamos entregando a vida deles ao Senhor, entregando la vida de ellos a Dios, al Señor, dizendo para Deus: hablando a Dios. Senhor, muito obrigado Señor, muchas gracias pelos filhos que o Senhor nos permitiu criar, por los hijos que nos ha permitido criar. mas eles não são nossos, Pero ellos no son de nosotros, eles são teus. ellos son tuyos. O Senhor pode fazer o que o Senhor El quiser, Señor puede hacer lo que quiera, levá-los para onde quiser, llevarlos donde quiera, para cumprir o teu propósito para cumplir tu propósito na vida deles. en la vida de ellos. Amém? Amén. Essa deve ser a oração de cada pai, de cada mãe. Esta debe ser la oración de cada padre y madre. Não importa a profissão que o seu filho vai No ter, importa la profesión de su hijo, que su hijo va a tener, mas onde ele estiver, pero donde él estuviera, está cumprindo o propósito de Deus para a vida está dele. cumpliendo el propósito de Dios para su vida. E Ana, Y Ana, ao entregar seu filho para ser criado na casa do Senhor, al entregar su hijo para ser criado en la casa del Señor, ela fez um lindo cântico. ella hizo un lindo cántico. Porque quando somos com Deus, Porque cuando somos uno con Dios, a alegria do Senhor invade o nosso la coração. alegría del Señor llena nuestro corazón. E nós podemos cantar, Y podemos cantar, nós podemos adorar, podemos adorar, mesmo na situação dela, en esa de situación, entregar o seu filho. de entregar su hijo. Mas a alegria do seu coração Pero- era muito maior, Pero la alegría de su corazón era mucho mayor. porque a experiência que ela teve com Deus Porque la experiencia que ella tuvo con Dios foi uma experiência transformadora. fue una experiencia transformadora. E nós precisamos ter um coração grato. Y necesitamos tener un corazón grato. Muitas vezes Deus nos abençoa Muchas veces Dios nos bendice e nós não agradecemos. y no agradecemos. Não temos um coração de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. No tenemos un corazón de gratitud por todo lo que Él hace por nosotros. Muitas vezes, quando vamos orar, Muchas veces cuando vamos a orar, só pedimos. solo pedimos. Só pedimos. Solo pedimos. Senhor, eu preciso Senhor, isso. eu necessito. Senhor, eu preciso Senhor, eu daquilo. necessito. Senhor, cuida disso. Senhor, cuida Senhor, disso. cuida daquilo. Senhor, cuida de aquello. Mas esquecemos de ver tudo aquilo que o Senhor já nos deu Pero nos olvidamos de todo lo que el Señor ya nos dio. e agradecer por aquilo que nós já temos. Y agradecer por lo que ya tenemos. E Ana teve o cuidado. Y Ana tuvo un cuidado. A cada ano ela ia visitar o seu filho. A cada ano iba a visitar a su hijo. E em cada ano ela fazia uma túnica nova. Y en cada ano hacía una ropa nueva. E ela levava para o seu Y filho. ella llevaba a su hijo. E nós sabemos Y sabemos, que a Bíblia nos la relata Biblia relata que Ana foi tão que abençoada Ana fue tan bendecida que depois de Samuel, que después de Samuel,
ela teve mais 3 filhos homens Ella tuvo más 3 hijos hombres e 2 filhas meninas. y 2 niñas, 2 mujeres. Porque a bênção do Senhor, ela não é limitada. Porque la bendición del Señor no es A limitada. bênção do Senhor, ela vem na nossa vida Porque em ela- abundância. Amén. Porque la bendición del Cuando Señor nós- viene en abundancia. Quando nós entregamos, Cuando entregamos, quando nós abrimos mão daquilo que nós cuando pensamos que é entregamos nosso, lo que pensamos que es de nosotros, o Senhor fala: el Señor dice, muito bem, filha, muy bien, hija, como você abriu mão, como usted entregó, agora eu vou te dar muito ahora mais. voy a dar mucho más. E Ana teve, fora Samuel, mais 5 Y además de filhos. Samuel, Ana tuvo 5 hijos. Isso é prova Isto é da prova. experiência transformadora Esa es prueba de la experiencia transformadora que ela teve com Deus. que Ana tuvo con Dios. E o Senhor Deus, Y el Señor Dios ele se revelou a Samuel se reveló a Samuel e o chamou. y él llamó. E Samuel teve um ministério tríplice. Como é que você vai falar isso? Samuel tuvo el ministerio tríplice, ¿se entiende? Sí. Sim? Profeta, Profeta, sacerdote sacerdote e juiz. y juez. Nós conhecemos o grande ministério do profeta Samuel. Conocemos el gran ministerio del profeta Samuel. Um homem tremendamente usado por Deus. Hombre poderosamente usado por Dios. Mas porque uma mulher Porque una mujer decidiu decidió entregar, colocar no altar do Senhor poner en el altar del Señor aquilo que era mais precioso ao seu coração, lo que haya más precioso a su corazón, que era o seu filho. que era su hijo. Nós temos muitos e muitos exemplos. Tenemos muchos y muchos ejemplos. Mas eu quero falar Pero- de Isabel. Pero quiero hablar de Elizabeth. Isabel e seu esposo Zacarias, Elizabeth y su esposo Zacarías eles tinham um estilo de vida santo. tenían un estilo de vida santo. Eles obedeciam os mandamentos de Deus. Ellos obedecían el mandamiento del Señor. Era um casal a toda prova, Era un matrimonio que pasaban por toda prueba, mas não tinham filhos. pero no tenían hijos. A esterilidade visitou a casa de Zacarias La e Isabel. esterilidad visitó la casa de Elizabeth y Zacarías. Assim como nós vimos na história de Ana, Así como vimos en la historia de Ana, Isabel não tinha filhos e queria muito ter filhos. Elizabeth no tenía hijos, pero tenía ganas de tener hijos. Mas Isabel não foi ao templo, não se derramou lá no templo como Ana fez. A experiência de Isabel foi diferente. Pero Elizabeth no fue al templo y no entregó allí su clamor al templo, sino que su experiencia fue distinta. Isabel recebeu a visita de um anjo. Elizabeth recibió la visita de un ángel. O seu esposo Zacarias Su esposo Zacarías recebeu a visita de um anjo. recibió la visita de un ángel. Porque aquele que viria do seu ventre Porque el que vendría de su vientre era alguém que faria muita diferença naquela geração. era alguien que haría una diferencia en su generación. Alguém sabe quem é o filho de Isabel? ¿Alguien sabe quién es el hijo de Elizabeth? Juan Bautista. João Batista. Exatamente, João Batista. Exactamente, Juan el Bautista. Aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Aquel que vino a preparar el camino del Señor. Aquele que foi escolhido por Deus El que fue elegido por Dios para fazer algo diferente, para hacer algo diferente. para ir para o deserto Para onde ir- ninguém queria, Para ir a un desierto donde nadie quería. para comer o que ninguém comia. Para comer lo que nadie quería comer. E João Batista tinha tudo para ter uma vida muito boa. Y Juan el Bautista tenía todo para tener una vida muy buena. Seu pai Su padre tinha condições, tenía condiciones, poderia comer coisas boas, podría comer cosas buenas, vestir roupas boas, vestir ropas buenas, mas ele escolheu pero él eligió
está lá no deserto, ir al desierto, pregando, predicando, comendo mel e comiendo gafanhoto. miel y Gafanhoto. langostas. Essa foi a vida de João Batista. Esa fue la vida de Juan el Bautista. Mas enquanto João Batista não começou o seu ministério, Pero mientras Juan el Bautista no empezó su ministerio, ele estava na sua casa él estaba en su casa com sua mãe e seu pai. con su madre y su padre. Quem ensinou tudo o que João Batista aprendeu? ¿Quién enseñó todo lo que Juan el Bautista aprendió? Sua mãe Su e seu madre pai. y su padre. João Batista aprendeu da boca do seu pai, Juan el Bautista aprendió de la boca de su padre, da boca de sua mãe. de la boca de su madre. Quem era Deus? ¿Quién era Dios? Ele estava sendo preparado Él estaba siendo preparado para uma missão muito importante. para una misión muy grande, muy importante, De preparar o caminho do Salvador. de preparar el camino del Salvador. Enquanto ele era criança, Mientras era niño, sua mãe e seu pai o ensinavam. su madre y su padre enseñaban. Nos dias de hoje, En los días de hoy, os pais, los padres, infelizmente, infelizmente, não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos como deveriam. no enseñan la palabra del Señor como deberían. As crianças, Los niños, eles sabem muito mais de celular ellos saben mucho más de celular do que da palavra de Deus. do que de la palabra del Señor. Eles sabem muito mais dos joguinhos Ellos- interativos do celular Ellos saben mucho más de juegos de celular do que da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Eu não sei se essa é a realidade aqui do Chile, No sé si esta es la realidad de Chile, mas no Brasil é. pero en Brasil es. Porque as crianças ainda bem pequenas Porque los niños aún chicos já têm o celular na ya mão. tienen su celular en sus manos. E passa o tempo Y pasan mucho tiempo mexendo no celular. tomando su celular. Papai e mamãe, muito cuidado. Papitos, mucho cuidado. Muito cuidado com Muito aquilo cuidado. que os seus filhos estão absorvendo. Con lo que sus hijos están absorbiendo. Porque os meninos Porque los niños judeus, judaicos, com 12, 13 anos, con 12, 13 años, eles já sabiam ellos ya sabían os 5 primeiros livros da Bíblia los 5 primeros libros de la Biblia. de cor. De cabeça. De cabeza, sí. De memoria. Quando meu filho era menino, Cuando mi hijo era niño, aí pré-adolescente, cuando era pré-adolescente, o meu marido comprava livros mi marido compraba libros e dava tarefa para ele. Você vai ler esse livro y daba tareas para él, para leer el libro e depois escrever o que entendeu. y después escribir lo que había entendido. E ele não conseguia enrolar o pai dele. Y él no podía, Ele não conseguia. Porque o meu marido marcava coisas porque mi marido hacía un chequeo e depois perguntava sobre o que estava y naquele después livro. preguntaba lo que estaba en el libro. Vocês acham que ele gostava? ¿Usted cree que mi hijo le gustaba? Não. No, Mas ele fazia. pero él hacía. Porque nós entendíamos Porque entendíamos que ele precisava aprender coisas saudáveis. que él necesitaba aprender cosas saludables. Meu marido pegava pedaços, trechos da Bíblia Mi marido tomaba partes de la Biblia e dizia: você vai aprender isso aqui. y usted va a aprender eso aquí. Pai, estou cansado. Padre, estoy cansado. Se você está cansado, então não pode brincar. Si está cansado, no puede jugar.
Como vai brincar cansado? ¿Cómo va a jugar cansado? Então vai dormir. Entonces va a dormir. Não quero dormir. No, no quiere dormir. Eu quero brincar. Quiero jugar. Entendem? ¿Entiende? As crianças são muito espertas. Los niños son muy expertos, Mas nós somos mais. pero nosotros somos más. E a responsabilidade E a responsabilidade sobre a vida deles Sobre la vida de ellos é nossa. es nuestra, É nossa, Amém. como pais. como padres. Hoje meu filho é pastor. Hoy mi hijo es pastor E ele fala de púlpito quando está pregando. y él habla de púlpito cuando está predicando. Irmãos, Hermanos, eu agradeço a minha mãe, yo doy gracias a mi madre, a meu pai, a mi padre, pelos nãos por los no que eu recebi. que yo recibí, Porque me fizeram trilhar no caminho porque certo. me hicieron llevar al camino correcto. Quando Isabel e Zacarias Cuando Elizabeth y Zacarías estavam ainda com João Batista em casa, estaban con Juan el Bautista en su casa, eles estavam ensinando todo o tempo, ellos estaban enseñando en todo el tiempo, mostrando a eles mostrando a ellos, a él, o que ele iria fazer, lo que él iría a hacer, o ministério que Deus tinha para el eles. ministerio que Dios tenía para él. E por isso ele cumpriu esse ministério Y por com eso êxito. él cumplió el ministerio con éxito. E o último que eu quero falar Y el último que quiero hablar é Maria, es María, a mãe de Jesus. la madre de Jesús. Imagine uma jovenzinha, Piense en una joven niña, recebe a visita de um anjo recibe la visitación de un ángel e o anjo diz para ela: y el ángel dice a ella: você vai ficar grávida. usted va a quedar embarazada. Como? ¿Cómo? Joy, Yo não sou casada. no soy casada. Já imaginaram ¿Ya pensaron? o susto? El susto. Ela estava prometida em casamento Ella estaba prometida a José. en matrimonio a José. E de repente ela aparece grávida. Y de repente ella está embarazada. Mas ela teve uma experiência sobrenatural Pero ella tuvo una experiencia sobrenatural ao receber a visita do anjo Gabriel. al recibir la visita del ángel Gabriel. Ela teve o discernimento Ella tuvo el discernimiento de que aquele anjo de aquel ángel era uma visita vinda do céu. era una visita del cielo. Não era algo No escandaloso, era algo escandaloso, mas era algo que vinha pero era algo que venía para trazer um propósito muito maior do que ela podia para imaginar. traer un propósito mucho más grande de lo que ella podría imaginar. Quando ela ouviu que ela seria a mãe do Salvador, Cuando ella escuchó que sería la madre del Salvador, a resposta dela: su respuesta fue: Senhor, Señor, cumpra-se em mim cumpla en mí o teu propósito. tu propósito. Cumpra-se em mim Cumpla en mí a tua vontade. tu voluntad. Se nós queremos ser um com Deus, Si queremos ser uno con Dios, o que nós precisamos lo que fazer necesitamos hacer é dizer para Ele: es decir a Él: Senhor, Señor, cumpra-se em mim cumpla en mí a tua vontade, tu voluntad, o teu querer. tu querer. Não é o meu querer, No es mi querer, não é o que eu quero, no es lo que yo quiero, não é o que eu gosto, no es lo que me mas gusta, é o que o Senhor quer pero para es lo mim. que el Señor quiere para mí. E o que atrai a presença de Deus, a manifestação Lo dele, que atrae la presencia del Señor, la manifestación del Señor, é a nossa obediência. es nuestra obediencia. Quando somos obedientes a Deus, Cuando somos obedientes a Dios, Ele olha para o nosso Él coração mira nuestro corazón e Ele vê um coração obediente. y Él ve un corazón obediente. Ele vê um coração disposto Él ve un corazón dispuesto a dizer sim a para decir Ele. sí para Él.
E ele aí derrama. Y Él derrama. E ele traz bênçãos. E ele E traz ele bendição. cumpre o propósito que ele tem para nós, muito mais do que nós poderíamos Y imaginar. Él cumple el propósito que tenemos para nosotros, mucho más de lo que podemos imaginar. Mesmo sem entender completamente Mismo sin entender completamente o que estava acontecendo, lo que estaba pasando, Maria obedeceu. María obedeció. Ela decidiu María decidió obedecer. E nós sabemos a história, nós conhecemos essa história. Y nosotros Não é conocemos esa historia. Não é necessário contar, porque todo mundo conhece a história do nascimento de Jesus. Y no es necesario contar porque todos conocen la historia del nacimiento de Jesús. Mas hoje eu tenho uma pergunta. Pero hoy tengo una pregunta. Você está disposto a dizer para Deus: ¿Usted está dispuesto a decir a Dios, cumpra-se em mim o teu propósito? cúmplase en mí tu propósito, Cumpra-se em mim a tua vontade? cúmplase en mí tu voluntad? Aqui está o servo do Senhor. Aquí está el siervo del Señor. Então cumpra-se em mim a tua Entonces palavra. cumple en mí su palabra. Foi o que Maria disse. Fue lo que María dijo. Você está disposto a fazer isso? ¿Usted está dispuesto a hacer eso? A dizer isso para o Senhor? A decir eso al Señor. Senhor, eu quero ser um contigo. Señor, quiero ser uno contigo. Para isso, Para eso, eu quero ser obediente. yo quiero ser obediente. Eu quero que o Senhor cumpra em mim Quiero que el Señor cumpla en mí a tua palavra, tu palavra, o teu propósito, tu propósito, o teu querer. tu querer. E a vida de Maria foi completamente transformada. Y la vida de María fue completamente transformada. De uma mocinha se preparando para o casamento. De una joven que estaba preparando para su matrimonio. Passa agora Pasa ahora a ter a responsabilidade a tener la responsabilidad de ser a mãe do Salvador. de ser la madre del Salvador. O Senhor deposita nas nossas mãos El Señor confía en nuestras manos responsabilidades para que o reino dele avance. para que el reino de él avance. O Senhor conta com cada um de nós. El Señor cuenta con cada uno de nosotros. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, Cuando entregamos nuestra vida en sus manos, não é para a gente ficar sentado, satisfeito, sossegado, no es para nosotros estar sentados, satisfechos, cómodos, mas é para que a gente possa arregaçar as pero mangas es e para que trabalhar, podamos ir y trabajar, fazer a obra que ele quer que a gente faça. hacer la obra que Él quiera que hagamos. Arica só vai conhecer Jesus Arica solo va a conocer a Jesús se esta igreja si esta iglesia se levantar, trabajar, colocar realmente poner realmente o cumprimento do propósito de Deus na vida de cada el cumplimiento del propósito en la vida de cada uno. Você crê nisso? ¿Usted cree en eso? Você está disposto ¿Está a isso? dispuesto a hacer eso? Você pode ter experiências sobrenaturais. Usted puede tener experiencias sobrenaturales. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. Hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Nós temos louvores, nós temos tantos recursos Tenemos alabanzas, tantos recursos para que a gente possa crescer com Deus. para que podamos crecer con Dios. Mas só vamos crescer Pero solo vamos a crecer se tivermos tempo com Ele. si tenemos tiempo con Él. Se você não tirar tempo com Deus, Si no tener tiempo con Dios, você vai ficar estagnado. usted va a quedar estancado. O Senhor tem muito mais. El Señor tiene mucho más. Muito mais. Mucho más. Mas Ele vai derramar Pero Él va a derramar na medida en la medida em que você o buscar. en que usted lo busca. Na medida em que você clamar. En la medida que usted clamar. Na medida em que você pedir. En la medida que usted pedir. Ele vai derramar. Ele vai derramar. Ele vai te encher. Ele vai llenar. Ele vai fazer de você Ele vai hacer de usted um instrumento para que esta cidade que esta ciudad seja ganha para Ele. seja ganada para Él. Você crê nisso? ¿Usted cree en eso?
Então entregue o controle da sua vida. Entonces entregue el control de su vida nas mãos dele. en las manos del Señor. Entregue o controle nas mãos do Espírito Santo. Entregue el control en las manos del Espíritu Santo. Deixe que ele te domine. Deje que Él te domine. Deixe que ele guie os teus Deje que Él passos. guíe sus pasos Durante todos os dias da sua vida. durante todos los días de su vida. Faça aquilo que o Espírito Santo falar para você fazer. Haga lo que el Espíritu de decir para que usted haga. E você vai poder ter Y usted va a poder tener experiências tão tremendas experiencias tremendas que vai mudar a tua vida. que va a cambiar su vida. Vai mudar a vida do teu Va esposo, a cambiar la vida de su esposo, da sua esposa, de su esposa, dos seus filhos, de seus hijos, dos seus familiares, de seus familiares, dos seus vizinhos. de sus vecinos. As pessoas vão querer saber Las personas van a querer saber o que está qué acontecendo está com você. pasando contigo. Você não é mais a mesma pessoa. Usted no es la misma persona. O que aconteceu? ¿Qué pasó? Você está feliz? Usted está ahora feliz. Você está falando coisas novas, coisas diferentes. Está hablando cosas nuevas, cosas diferentes. E você vai poder dizer: é o Espírito Santo que habita em mim. Amén. Usted va a decir, el Espíritu Santo que habita en mí. Amém? Amén. Eu quero que você se coloque de pé. Quiero que usted ponga-se en pie. E nós vamos orar. Y nosotros vamos a orar. Você não precisa vir à frente, Você não necessita passar aqui adelante. mas você pode aí no seu lugar. Eu quero que você feche os seus Pero olhos. usted puede ahí en su lugar cerrar tus ojos. O pessoal do louvor El Ministerio de Alabanza pode podem vir passar. para frente. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Cierra tus ojos en su lugar. Agora faça para você mesmo uma pergunta. Ahora haga a sí mismo una pregunta. Eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para mim? ¿Yo estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí? Eu tenho tido experiências transformadoras na minha vida? He tenido experiencias transformadoras con Dios en mi vida. Eu tenho ouvido o Espírito Santo de Deus? He escuchado el Espíritu Santo de Dios. Eu tenho vivido o que Deus quer que eu viva? He vivido lo que Dios quiere que viva. E essa resposta só você pode dar para você mesmo. Y esa respuesta solo usted puede dar a sí mismo. Então comece a orar agora. Entonces comece a orar ahora. Comece a falar com o Pai. Comece a hablar con el Padre. Comece a dizer para Ele: Senhor, Comece a decir a Él, Señor, eu quero ter experiências contigo. yo quiero tener experiencias contigo. Eu não quero viver do jeito que eu estou Yo no vivendo quiero vivir de agora. la misma manera que he vivido. Eu quero mais. Yo quiero más. Eu quero mais Quiero da tua más. presença. Quiero más de tu presencia. Eu quero mais do Senhor na minha Quiero más vida. del Señor en mi vida. Eu quero estar mais perto de Quiero ti. estar más cerca de ti. Eu quero que os meus filhos cresçam Quiero que mis hijos crezcan e eles te y ellos te conheçam, conozcan assim como eu te como conheço. yo te conozco. Oh, Pai, Oh Padre, eu quero colocar diante do Senhor quiero poner delante de ti a vida dos meus irmãos aqui. la vida de mis hermanos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Padre, usted conoce el corazón de cada uno. O Senhor sabe como cada um está se relacionando contigo. Usted sabe cómo cada uno se ha relacionado contigo. Agora eu peço, Pai, Ahora le pido, Señor, que o Senhor possa estar derramando sobre cada um que el deles Señor derrame sobre cada uno de ellos da tua graça, de tu gracia, da tua unção, de tu unción, da tua de sabedoria. tu sabiduría. Pai, que eles sejam ungidos pelo Padre, que Senhor ellos sean ungidos por el Señor para fazer diferença nessa para hacer la cidade, diferencia en esa ciudad, para fazer diferença na sua para hacer la família, diferencia en su para familia, fazer diferença na para faculdade, hacer la diferencia en la universidad, para fazer diferença na para escola, hacer la diferencia en su para escuela, fazer diferença com seus para hacer la vizinhos. diferencia con sus vecinos. Que experiências Que transformadoras experiencias transformadoras possam impactar a puedan vida impactar
impactar sus vidas. Nós oramos, Nosotros Pai, oramos, porque Padre, nós te conhecemos. porque conocemos a ti. E nós sabemos, E sabemos que o Senhor tem muito mais. Que el Señor tiene mucho más para derramar, sobre nosotros. Nós pedimos, Nosotros Pai, pedimos, derrama, Padre, Deus, derrama, Señor, derrama sobre a vida dos derrama teus sobre filhos, la vida de sus hijos. nesta noite, En esta noche, que eles possam ter que tengan experiências transformadoras, experiencias transformadoras para que suas vidas, sus vidas sejam transformadas, sean transformadas para honra e glória para honra y gloria do teu nome. de tu nombre. Assim nós oramos. Así oramos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Amém. Amém. Aleluia.